Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre depressão e ansiedade infantil, e na aula de hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento infantil. Sejam bem-vindos! Antes de começarmos a estudar os transtornos depressivos e ansiosos na infância, convém descrevermos o desenvolvimento infantil nos aspectos neurológicos, cognitivos, psíquicos e sociais, de forma a tornar mais claro o entendimento desses transtornos. Então, é importante saber como a criança e o adolescente se desenvolvem, né, antes da gente se aprofundar na questão da ansiedade, na questão da depressão. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre desenvolvimento infantil. E na próxima aula, nós vamos falar sobre os principais transtornos comportamentais e mentais, tendo como base a CID-11, a CID, Classificação Internacional de Doenças, tá? Tanto os transtornos de ansiedade quanto os transtornos depressivos, eles serão explicados aqui nos nossos estudos, tendo como base não só a CID-11, mas também o DSM-5, que é um manual de transtornos mentais, de diagnóstico, né, de transtornos mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, é a principal referência em diagnóstico de transtornos mentais. Está na sua edição de número 5 e no próximo capítulo, na próxima aula, nós vamos fazer um apanhado geral tendo como base a CID-11 e depois nós vamos ficar um pouco mais focados no DSM-5, porque o DSM-5 ele é mais descritivo, né, em relação a isso. Ele se aprofunda mais na questão da ansiedade, na questão da depressão, não que a CID também não traga. A gente vai ver que o DSM dialoga com a CID, tá? Os dois eles não se opõem. Sendo assim, então, eu dividi os estudos, né, que nós teremos nos seguintes capítulos / aulas, né? O desenvolvimento infantil, a aula de hoje. O próximo, que são os transtornos mentais na infância e na adolescência, tendo como base CID-11, e também vou explicar o que é a CID-11 e DSM-5, transtornos de ansiedade na infância, transtornos relacionados a traumas e estressores, também como principal referência o DSM-5. Aí, como não cabe tudo numa aula só, no capítulo só, ficaria muito exaustivo, eu coloquei um pouco desses transtornos relacionados a traumas e estressores nos capítulos seguintes, por exemplo, os transtornos de eliminação, transtorno de estresse pós-traumático e o mutismo seletivo, que vem na mesma aula que o transtorno de adaptação, né? Porque são dois transtornos com poucas descrições, então aí já vale a pena condensar, tá? Porque a última aula, o último capítulo é um pouco mais extenso, porque fala especificamente sobre transtornos depressivos na infância. Por que apenas uma aula? Por que apenas um capítulo dedicado a isso? Porque o diagnóstico, ele não é fechado muito cedo, né? Quando se trata de depressão. Começa-se as intervenções, existem as hipóteses diagnósticas relacionadas à depressão, ansiedade também, né? Mas os transtornos ansiosos, eles são geralmente consequências desses outros transtornos que eu vou citar ao longo do trabalho, e os depressivos também podem estar ligados a isso, principalmente a traumas, gente. Por isso que os transtornos relacionados a traumas e estressores, eles vão pegar uma boa parte do nosso trabalho, porque geralmente a depressão e a ansiedade na infância, eles são desencadeados, né? Elas são desencadeadas, na verdade, por traumas, não todo, né? Mas na maioria das vezes por traumas ou por estressores que podem ser ambientais, né? Ou cognitivos. Como assim cognitivos? Elas vêm relacionadas a outros transtornos da infância, que a gente vai ver melhor na próxima aula, como TDAH, como transtorno do espectro autista, que quando não bem diagnosticados, eles acabam causando ansiedade e até depressão.
Estressores ambientais, como exemplo, a gente pode citar o bullying na escola, né? A criança ela pode estar sofrendo bullying, não comunicar e aí ela fica deprimida, ela fica ansiosa. Então a gente dá aí um grande espaço a esses transtornos primários, assim vamos dizer. Por quê? Porque a depressão e a ansiedade na infância, como evita-se fechar um diagnóstico muito cedo, por quê? Porque eles ainda estão em desenvolvimento, né? Tanto a criança quanto o adolescente. Então é preciso um acompanhamento e também porque na maioria das vezes de 0 a 12 anos a ansiedade e a depressão são causas secundárias, é preciso investigar aí uma causa primária. A gente vai entender melhor isso ao longo do estudo. Então, a aula de hoje é dedicada a entender um pouco melhor o desenvolvimento infantil. Eu vou começar pelo desenvolvimento neurológico, que está muito ligado aos transtornos, né? Muitos dos transtornos têm aí um comprometimento neurobiológico. E a parte neurológica, segundo a revista Nova Pediatria, na parte neurológica, o desenvolvimento da criança é contínuo e se inicia antes do nascimento. Por isso que muitos transtornos têm origem neurobiológica, porque às vezes não é genético, né? Não vem ali com o mapa genético da criança. Às vezes, durante a gestação, um trauma no parto, enfim, várias consequências ali da vida da gestante são sentidas na criança. Por exemplo, consumir álcool, drogas, se expor à radiação, né? Então, a gestante, além de não se expor a esses riscos, ela precisa ter um complemento, né, vitamínico, ela precisa ter um acompanhamento ali para evitar uma má formação neural do feto. Quando nasce, a criança tem pouco contato com o meio, né? Um contato assim, quando eu digo, eu falo percepção. A visão é limitada e as ações são, em sua maioria, reflexas. Por isso que é importante estimular a visão da criança com elementos coloridos, né? Principalmente próximo aí ao berço, tomando cuidado para que não caia em cima da criança, claro. As ações reflexas são sucção, né? Ela vai desenvolver ali mais movimentos fisiológicos, né? Vai chorar, vai defecar, vai urinar, vai fazer a sua digestão. Até os 3 meses de vida, ela começa a fixar o olhar, ela vai buscar cores e sons, por isso que é importante esse estímulo. Estímulo de som, gente, sempre num tom bem baixinho, tá? Mas não invista no volume do som, mas sim na diversificação do som. Diversifique os sons para que a criança estimule a audição e também para você perceber se ela não tem aí uma deficiência, né? Nesse momento a gente fica atento aí para ver se a criança acompanha os movimentos que a gente faz na frente dos olhos dela, com os olhos, se ela se atenta aos sons do ambiente. Não necessariamente significa que ela tem um problema auditivo, pode ser já um sinal de autismo, mas claro, tudo isso vai ser orientado por um pediatra. Eu sempre digo assim, nunca ficar com exagero de preocupação em relação ao que se lê na internet, ao que se ouve de familiares ou amigos. A pessoa que você tem que ouvir é sempre um pediatra, né? Entre 3 e 6 meses, ela melhora a visão, a audição, o tato, inicia contatos sociais, como buscar as pessoas, esboçar sorrisos. Então, ela vai começar ali a interagir com o ambiente. Entre 6 e 9 meses, o bebê já tem uma interação maior com o meio, com as pessoas e os objetos. É curioso, exercita atividades motoras, então já vai sentar, já vai agarrar objetos, já vai tentar engatinhar e começar a engatinhar, né? Até os 9 meses, às vezes ele pode até usar as mãozinhas para se apoiar em algum lugar e ficar de pé, por isso que é importante também a segurança. Manifesta uma diversidade maior de emoções, reconhece sons, objetos, pessoas, ele ri, ele balbucia, ele já ensaiando ali uma linguagem oral, né? Ao completar 1 ano, a criança apresenta desenvolvimento neurológico importante, crânio caudal, que culminará na deambulação sem apoio, que nada mais é do que você ficar em pé e dar os primeiros passos, né? Também vai começar a desenvolver a linguagem. Esse período, gente, de 1 ano a 1 ano e meio,
tem dois marcos importantes de desenvolvimento, né? Que é andar e que é iniciar a linguagem oral. E aí, muitos pais ficam preocupados que as crianças às vezes demoram para andar, demoram para falar, mas não tem comprometimento nenhum. Cada criança tem o seu ritmo e o seu tempo. Como eu disse, sempre ouvi o pediatra, né? Entre 1 ano e 1 ano e meio, a criança então vai fazer um grande avanço neurológico. Ao desenvolver a linguagem, ela começa a estimular significativamente seu desenvolvimento cognitivo. Não que ela não venha fazendo isso, a gente vai ver já já em Jean Piaget, tá? Mas ela vai dar um impulso muito grande, ela vai explorar o ambiente, vai interagir, vai começar a se exercitar tanto fisicamente na coordenação motora grossa e fina, porque ela vai começar a fazer um movimento de pinça com as mãos e vai segurar os objetos, vai fazer aquela garrinha, né, para segurar os objetos, que já é um princípio de coordenação motora fina. Logo ela vai segurar um lápis, uma caneta. Aos 3 anos, os comportamentos esperados do desenvolvimento neurológico são subir escadas sem ajuda, alternando os 2 pés, saltos de 30 a 60 centímetros, se virar sem cair ou cambalear, correr sem cair e desviando de obstáculos. A criança tem maior autonomia motora, se veste sozinha, se limpa, se alimenta. Também aprende regras com mais facilidade. Você vai tirar a fralda, geralmente, nesse período, que também tem que ser algo mais natural, sem pressão, no ritmo da criança. Eu dou aí uma dica de livro, gente, que é assim, para quem estuda, para quem lida com desenvolvimento infantil, esse livro é uma bíblia. Chama Desenvolvimento Humano, é da Daiane Papalha e da Ruth Feldman. Ele não é barato, já vou falar, está na faixa dos 300, 350 reais, mas para mim, por exemplo, que sou psicopedagoga, sou mestre em educação, trabalho com desenvolvimento humano, é uma referência. Então, na minha cabeceira não, na minha mesa de trabalho é esse livro, DSM e CID o tempo todo, para a gente ter aí referências de credibilidade. Quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo da criança, o maior expoente é o biólogo suíço Jean Piaget. Ele é usado tanto nessa área de desenvolvimento humano, que é mais da psicologia, como também na educação, é uma referência, principalmente na educação infantil. Ele tem estudos de adolescentes, mas a sua teoria se foca basicamente na idade de 0 a 12 anos, cujas etapas de desenvolvimento ele colocou como período sensório-motor, que é o período de 0 a 2 anos, uma fase de exercício de reflexos, como eu já disse, das atividades sensoriais, primeiros contatos com o meio, seus indivíduos e seus objetos. A criança desenvolve a linguagem, que é egocêntrica, ou seja, centrada no próprio eu. Então, bem assim, casada ali com o desenvolvimento neurológico, já Jean Piaget era um doutor, né? Então ele sabia o que estava falando e ele usa bastante essa questão neurobiológica. Essa linguagem egocêntrica, gente, é uma linguagem voltada para si mesmo, não está relacionada a egoísmo, nada de juízo de valor da criança, não. A criança pequena, ela ainda não se dá conta que faz parte de um mundo onde existem outras pessoas, por isso que ela é egocêntrica. Ela vai sair do egocentrismo conforme ela interage com outras pessoas e desenvolve essa interação através da linguagem, né? Então, por isso que eu falo que colocar na escola cada vez mais cedo é muito importante. Aí vem o período pré-operacional de 2 a 6 anos, a criança inicia o processo de socialização, procura os pares, né, crianças da idade dela para poder interagir e se comunicar. E aí eu digo, criança tem que brincar com criança, interagir com criança, porque são esses pares, essa comunicação entre eles que vai dar esse impulso no desenvolvimento cognitivo. Por mais que o adulto faça por onde, nunca vai ser a mesma coisa. E aí ela desenvolve o jogo simbólico, né, que é o jogo do faz de conta. Ela vai usar muito a imaginação, o lúdico, ela é muito curiosa, ela quer explicações para tudo, ela imita tudo. Então, é uma fase assim onde a mente vai se expandir significativamente. Aí nós entramos de 7 a 12 anos, né, no período operacional concreto. Gente, essa questão de faixa etária é muito diluída, tá?
O Piaget colocou aí, mas cada criança tem o seu ritmo, não significa que seja um problema. Para você ver se ela passou do pré-operacional para o operacional concreto, o Piaget desenvolveu provas piagetianas, que você encontra na internet, tanto as provinhas prontas, que são caríssimas, né? Mas, então, assim, quem tiver dinheiro pode comprar, mas elas podem ser feitas em casa, com materiais que você tem em casa e na escola, tá? E ele, através dessas provas, ele ensina como o educador vai verificar se a criança passou do pré-operacional para o operacional concreto, que é um período das operações mentais concretas. A criança vai aprender a lógica, conceitos de número, de tempo, de reversibilidade, consegue entender melhor as regras, né? Tem mais apreço pela coletividade e precisa de atividades empíricas para entender a realidade. Então, precisa de prática. Essa é a fase da alfabetização, e a alfabetização ela precisa envolver, então, esse tipo de atividade concreta. A partir dos 12 anos, que é quando ela vai entrar na adolescência, né? E cada criança vai passar para a adolescência no seu ritmo, né? Nós temos o início do pensamento lógico-dedutivo. Eles já conseguem entender teorias mais complexas, né? E eles começam a procurar essas teorias, a ler mais sobre as suas próprias teorias. Eles vão ainda se concentrar nos seus pares e eles vão tentar ser aceitos por esses pares, né? Então, as ideologias das panelinhas, elas são muito parecidas. Então, esse pensamento na adolescência se desenvolve muito em conjunto com o pensamento da panelinha ali, se tiver uma, porque nem todo adolescente faz parte de panelinha. Aliás, a adolescência é um mundo muito complexo, eu não vou me aprofundar nele aqui, que aqui o nosso foco é outro. Tem uma parte importante da teoria de Piaget, que não é tão famosa quanto a da parte cognitiva, que é o desenvolvimento moral ou social, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento social, é mais comum que as pessoas se voltem para Lev Vygotsky, que é outro teórico importante para a educação. Nós não vamos abordar aqui justamente por isso. Ele era psicólogo e ele estudava psicologia do desenvolvimento, e ele se focou mais nessa psicologia, nesse desenvolvimento social, tá? O Jean Piaget também tem fases de desenvolvimento social, né, que ele chamou de desenvolvimento moral, e que ele foi estudar um pouquinho mais no fim da vida, né? E ele dividiu esse desenvolvimento em 3 partes. A anomia, que ocorre até os 2 anos de idade, é onde a criança não consegue entender ainda o conceito de regra. Por quê? Porque desenvolvimento social e moral pressupõe regras de convívio social. Não estou falando só de leis. Nós temos as regras jurídicas, as regras convencionais, né, que a gente adota em sociedade, como, por exemplo, pedir licença, dizer obrigado, né, pedir por favor. E nós temos as regras tradicionais relacionadas às nossas famílias, às nossas religiões, o que pode ou não pode dentro de casa, por exemplo. Enfim, a criança não entende isso. Depois ela entra num período de heteronomia, onde a criança começa a entender verbalizações de regras, mas não compreende o sentido delas. Então, ela obedece essas regras ou por medo do castigo, né, que ela vai receber, porque o adulto ameaça com esse castigo, ou por medo do próprio adulto, né? O período de heteronomia, gente, é importante que a criança tenha limites e que tenha regras, mas que elas não sejam colocadas de maneira coercitiva, ou seja, que você não cause medo na criança. Você tem que inspirar respeito. Por isso que é sempre importante contar uma historinha, fazer isso de forma lúdica, para que a criança comece a entender o sentido da regra. Mesmo que ela não entenda o sentido completo, né, sociológico daquela regra, ela entende minimamente se você adaptar aí para a linguagem dela. Por exemplo, não pode morder o coleguinha. Você vai explicar por que faz dodói, por que faz o coleguinha chorar, sabe? Tudo ali. Você pode usar fantoches, dedoches, mostrar um desenho, né, quadrinhos. Tem a sua forma de colocar essa regra. Ela não vai entender o sentido amplo de respeito ao próximo, conforme a sociologia, a psicologia, as teorias mais
abstratas explicam, mas é porque ela ainda não tem, né, essa maturação cognitiva, ela vai obedecer por respeito, né, ao convívio ali com os colegas, por respeito ao adulto que está explicando aquilo e por respeito ali à própria regra. Quando ela tiver maturação suficiente cognitiva, que ela tiver lá no período formal, que eu já expliquei, né, por volta dos 12 anos, aí ela vai entender, ela vai começar a entender as regras, e aí ela entra no conceito de autonomia, tá? O Piaget foi buscar esses conceitos de autonomia plena, onde você obedece uma regra por respeito à própria regra, né, e também a coletividade, nos teóricos Émile Durkheim e Immanuel Kant, tá? Eu coloco aí para vocês, para quem quiser se aprofundar mais nos três, Kant, Émile Durkheim e Lev Vygotsky, que eu já citei, links para vocês entenderem melhor, porque aqui a gente não tem tempo de se aprofundar, mas não significa que eles não sejam importantes para o desenvolvimento social. É que a gente entra em teorias muito complexas, muito profundas, por exemplo, a teoria sócio-histórica, a teoria de desenvolvimento social do Durkheim, a teoria filosófica de Kant, e eu não quero ser rasa por respeito a eles, então quem quiser se aprofundar mais, eu deixo aí a dica. Além do aspecto social, cognitivo e neurológico, o aspecto afetivo também é muito importante para o desenvolvimento da criança. O autor mais destacado nessa abordagem é o Henri Vallon. E para Vallon, os aspectos cognitivo, motor e emocional são igualmente importantes no desenvolvimento humano. E somente esses aspectos estando em equilíbrio é que o desenvolvimento gera, assim, uma qualidade de vida, um aprendizado real. Ele se inspira muito na teoria de Piaget para estudar o desenvolvimento das crianças, só que, lógico, ele vai para uma abordagem mais em relação ao emocional, ao afetivo, e aí ele desenvolve, né, uma teoria em que os estágios de desenvolvimento psicoemocional ou afetivo são a fase impulsiva emocional, que surge no primeiro ano de vida da criança e é caracterizada pelas interações afetivas, né, principalmente com os familiares, pessoas mais próximas. A sensória, motor e projetiva, daí a gente vê claramente a base piagetiana, né? Essa fase vai até os 3 anos e é caracterizada pela exploração dos espaços, dos objetos. Também surge o jogo simbólico e a linguagem. Então, assim, nessa fase ele busca referência total em Piaget, né? A fase do personalismo de 3 a 6 anos, que seria o pré-operacional, né? Nessa fase, o desenvolvimento afetivo é caracterizado pela formação da consciência e a personalidade. A gente tem aí um pouco da teoria freudiana, que a gente já vai ver, pela intensificação das relações afetivas e sociais, adesão aos pares e troca de ideias. Então, também o Piaget fala, a criança vai buscar a interação com as outras crianças, é com os pares ali que ela se desenvolve, né? E a predominância funcional, categorial a partir dos 6 anos. O mundo da criança se amplia, ela passa a ter muita curiosidade por objetos de conhecimento cada vez mais diversificados. E aí surge também uma afetividade muito grande em relação a esses objetos, aos ambientes. Então não é só por pessoas, ela vai se apegar à escola, aos coleguinhas, né, às suas coisas, porque a personalidade está se desenvolvendo, ela tem individualidade, né? E a predominância funcional, as ações hormonais desenvolvem o corpo, aí vai entrar aos poucos na adolescência. O pensamento se torna mais complexo, a necessidade afetiva é preenchida com os pares, que eu falei das panelinhas. A sexualidade começa a ser foco de interesse, a gente já vai ver isso no próximo slide. Existem muitos questionamentos nessa fase, o que origina muitos conflitos com a família e a escola. O Vallon deu um pouco mais de atenção para a adolescência, né, até do que o Piaget, né, principalmente nessa questão afetiva, né. Essas etapas elas têm o próprio ritmo, então essa questão da idade ela tem que ser vista com bastante prudência, porque cada criança tem,
né, o seu tempo de desenvolvimento. O próprio Vallon diz que pode haver rupturas, retrocessos, reviravoltas. A passagem entre essas fases, ela não é do dia para a noite, né? E ele também destaca a relação do movimento, do motor e do pensamento, né? Ou seja, da parte cognitiva, por isso que ele busca tanta referência em Piaget. Mas ele também fala dessa questão do desenvolvimento físico, né? Que ele também influencia. Eu coloquei um vídeo aí do canal Pensar o Quê? Com um resumo da teoria do Henri Vallon, né? Para vocês entenderem um pouco melhor. Por fim, a gente tem o desenvolvimento sexual e eu vou trazer a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, né, um médico austríaco, porque nessa questão do desenvolvimento sexual ele foi precursor e hoje nós temos outras teorias, lógico, mas eu deixo a base aqui. Para a teoria freudiana, a sexualidade se desenvolve desde o nascimento. Gente, é importante não confundir sexualidade com erotismo, tá? Criança não faz sexo, criança não pode estar envolvida com nada que seja erótico, criança não tem namorado, criança não namora, tá? A sexualidade que o Freud fala é algo biológico centrado na própria criança e nas suas questões fisiológicas e biológicas. Não tem nada a ver com interação com outro ser humano, tá? Isso é só lá na adolescência. E olhe lá. Então, é importante a gente não fazer essa confusão. A criança tem sexualidade, mas ela jamais deve ter qualquer contato com erotismo e práticas sexuais. Dito isso, né, essa sexualidade natural, inata e biológica é fruto da nossa pulsão de vida, segundo a psicanálise, que Freud deu o nome de Eros, né? Então, nós temos duas pulsões no ser humano, a pulsão de vida, Eros, e a pulsão de morte, Thanatos, sendo Thanatos deus da morte, e Eros, né, o deus da fertilidade, da vida. Então, assim, ele fala que algumas pessoas tendem mais para a pulsão de morte, outras mais para a pulsão da vida. Então, a libido é uma manifestação de vida, né? E a gente busca a satisfação e o prazer porque isso faz parte da nossa pulsão de vida. E aí ele dividiu o desenvolvimento sexual em algumas fases. A primeira seria a oral, que é a fase mais precoce, na qual o bebê obtém sua satisfação ao sugar, morder, mastigar. Adultos que construírem uma relação conflituosa com o prazer oral podem desenvolver a famosa fixação oral, ou seja, ele se mantém nessa fase tentando obter prazer com comida, bebida, cigarro e etc. Tá? Então é preciso que essa fase passe aí de forma tranquila, sem repressões ou privações, para que a gente não tenha essas compulsões. Tem a fase anal, onde a criança vai tentar desenvolver o controle da esfíncter, né, e da bexiga, que é a fase que ela vai tentar sair das fraldas, e isso dá prazer para ela, então ela obtém prazer nisso, nesse controle do esfíncter e da bexiga. O prazer aí é algo muito sutil ainda, né? E tem a fase fálica. A criança passa a ter curiosidade e interesse no seu órgão genital e também no sexo oposto. É quando ela percebe que o seu órgão genital é diferente do sexo oposto. E começa a fazer perguntas. São perguntas naturais que devem ser respondidas de forma natural, não mais do que a criança perguntou, não precisa dar nenhuma explicação teórico-científica, tá? Mas ela vai obter o prazer e satisfação em se descobrir e se explorar. Então, ela vai tocar o próprio corpo, né? Aí, segundo a teoria do Freud, após essa fase fálica, que deve durar até mais ou menos entre 3 e 6 anos, a criança vai entrar num período de latência, onde ela perde um pouco da curiosidade sexual, né? Por quê? Porque o superego vai começar a se desenvolver. O que é isso, superego? Essa é uma outra teoria da psicanálise de Freud, que é a teoria da personalidade, segundo a qual nós temos o id, que é responsável pelos nossos impulsos, o ego, que faz uma mediação entre o id e o superego, que por sua vez é responsável pela razão e pela repressão. Então, o id é aquele impulso que você, eu vou comer, eu vou beber todas, eu vou me jogar de paraquedas, viver uma aventura, etc.
é o impulso, as necessidades fisiológicas, biológicas, né? Quando você está apaixonado, se você se joga. O superego é aquele repressor. Não, você não vai fazer isso. Ele é responsável pelo sentimento de culpa, né? Não, você não vai. Ou então, por que que você fez isso? Agora você se lascou e etc. O ego, ele vai tentar fazer uma mediação para você não viver a vida louca que o ego quer que você viva, mas que você também não fique totalmente reprimido e cheio de culpa como o superego quer que você fique, tá? Então, quando o ego faz o seu trabalho, a gente tem uma vida equilibrada. Quando não, a gente vai pender para um dos extremos e isso não é saudável. E aí a criança começa, então, com o desenvolvimento do superego, ela começa a aprender regras sociais, a procurar a aceitação dos pares, da família, buscar o amor dos pais. Então, com isso, ela vai vivenciar duas experiências que são descritas como complexo de Édipo e de Electra, sendo que o complexo de Édipo foi desenvolvido pelo Freud, já o complexo de Electra não. Foi desenvolvido por um psicanalista, seguidor de Freud, chamado Carl Jung, tá? E o que é um e outro? O complexo de Édipo é quando o menino começa a ter uma certa fixação pela mãe, ele quer ter exclusividade sobre ela e sobre seu amor. Então, se houver uma forte presença masculina, paterna ali nessa família, o filho irá desenvolver um ciúme do pai, iniciando uma competição pelo amor da mãe. Pode ser pai, padrasto, avô, qualquer figura que ele veja como uma ameaça ou algo que fique entre ele e a mãe. Mas a criança, como ela está desenvolvendo o superego, ela começa já a se sentir culpada, né? E aí ela começa também a se espelhar nessa figura paterna ali, para poder, enfim, imitar o comportamento e ter ali, enfim, o amor da mãe. É um momento em que essa parte da sexualidade, a biológica, fica latente. Complexo de Electra é a mesma coisa, só que aí a menina, né, ela vai buscar o amor do pai, fixação pelo pai, e vai competir com a mãe. Após essa fase de latência, vem a fase genital, que seria já a adolescência, que é quando você vai ter interesse no corpo, no seu corpo também, explorar o seu corpo, mas você também vai ter interesse no corpo de outras pessoas, não só no seu, e aí você vai buscar a atividade sexual e a prática sexual, isso na forma padrão do Freud, né? A gente sabe que sexualidade é algo muito mais complexo do que isso, mas essa foi a base da teoria dele. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!